Existem dois efeitos de deriva muito intensos que alteram muitíssimo a composição genética das espécies. Um deles é chamado de gargalo de garrafa e outro chamado de efeito fundador. O que é o gargalo de garrafa? Gargalo de garrafa é uma redução abrupta do tamanho populacional. Com o crescimento da população posterior a esse decréscimo populacional, então a população apresenta um número bastante grande de indivíduos, apresenta uma redução abrupta e torna a ter bastante indivíduos. Veja, após o gargalo é esse momento no qual a população estava com um pequeno número de indivíduos. Após o gargalo, após a passagem pelo gargalo, os indivíduos, embora numerosos, eles terão a composição genética dos indivíduos que estavam presentes naquele momento do gargalo, no momento do estreitamento, no momento em que a população ficou composta de pequeno número de indivíduos. Então, muitos alelos que estavam presentes na população antes do gargalo não estão presentes durante o gargalo e, consequentemente, eles foram eliminados, eles desapareceram da população. Então, no segundo momento, embora a população esteja numericamente grande, essa população vai estar com menor número de alelos do que estava anteriormente ao gargalo. Então, isso faz com que a composição seja diferente. O que alterou a composição da população? Os alelos serem eliminados, alguns deles eliminados e alguns mantidos durante o estreitamento, durante a diminuição do número de indivíduos. Então, o acaso vai fazer com que vários alelos não estejam presentes nesses indivíduos do gargalo e vários deles estejam. Então, ocorre como que um sorteio determinando quais alelos estarão presentes no gargalo e quais não. Consequentemente, foi o acaso que determinou a diferença entre a população anterior ao gargalo e a população posterior ao gargalo. Então, o acaso agiu, o acaso interferiu e alterou a composição genética da população pelo fato dela ter sofrido uma diminuição abrupta do número de indivíduos. Um efeito geneticamente similar a esse é chamado efeito fundador. Veja, se nós temos uma população grande, vamos tomar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos uma certa espécie no continente e uma determinada ilha próxima ao continente não tenha indivíduos dessa espécie que habita o continente. Suponha que alguns indivíduos do continente consigam chegar até a ilha. E, se reproduzindo na ilha, eles vão povoar a ilha com aquela espécie que até então não existia na ilha, mas que existia no continente. A população da ilha será igual à população continental? Ela quase seguramente não será igual à população continental. Por quê? Porque os indivíduos fundadores, os indivíduos que fundaram a população da ilha, apresentavam uma composição genética que, muito provavelmente, não expressa a total composição da espécie no continente. Os indivíduos, os poucos indivíduos que conseguiram chegar à ilha, eles não tinham todos os alelos que estavam presentes no continente. E também não tinham esses alelos nas mesmas quantidades que estavam presentes no continente. Consequentemente, a população fundada, a população da ilha, vai apresentar apenas os alelos que os fundadores apresentavam, nas proporções aproximadas que estavam presentes nos fundadores. Então, vai haver uma diferença geralmente bastante grande entre a população continental e a população recentemente fundada, a população da ilha. E
essa diferença se deu em vários genes inteiramente por acaso. Por quê? Porque os alelos estavam presentes nos fundadores ou não estavam presentes nos fundadores. Então, o acaso fez com que vários alelos, pelo fato de estarem presentes nos fundadores, passaram a compor a população da ilha, enquanto que os que não estavam presentes, obviamente, não compuseram a população da ilha. Então, foi como que o acaso, como que um sorteio determinando a diferença entre a população original, a população continental, e a população recentemente formada, a população da ilha. Esse efeito é chamado, então, efeito fundador. Então, são dois efeitos importantes de deriva, um deles o gargalo de garrafa e outro deles o efeito fundador.